E começou o G20. Durante o evento, no final de semana, teve uma cena que chamou a atenção de toda a mídia internacional. A Janja, primeira-dama do Brasil, soltou um xingamento para o Elon Musk, bem no meio de uma palestra sobre combate à desinformação no CRIA G20, que aconteceu no Rio de Janeiro no último sábado. Esse tema a gente colocou aqui no CRIA. Alô? Uma buzina de navio. É o Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Bom, esse tipo de comentário, num evento desse tamanho, acabou desviando a atenção do que realmente importava e colocou em questão a qualidade da comunicação oficial do Brasil. Em eventos assim, cada palavra pesa e uma escorregada pode acabar comprometendo a imagem do país. Teve gente que aplaudiu a ousadia de Janja por enfrentar alguém tão poderoso, mas também teve quem achasse que ela fugiu completamente do assunto principal. Ela também falou sobre a morte de Francisco Vanderlei Luiz, que foi o autor do atentado na Praça dos Três Poderes na última quarta-feira. No encerramento do G20 Social, a gente convidou o ministro Alexandre de Moraes, que tem sido um grande parceiro nessa questão das fake news e tal, por mais que seja difícil, ele está enfrentando e por conta do que aconteceu em Brasília, inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana, e o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício, mas enfim. Enfim, ali estavam os maiores líderes globais e a expectativa era de que o foco fosse nos temas combinados. Mas no fim, a crítica chamou mais atenção do que qualquer ideia que o Brasil levou, tirando o foco do que realmente era importante. E claro, a resposta do Elon Musk não demorou, ele adora uma polêmica, usou as redes sociais para rebater. Uma resposta simples, irônica, mas que do jeito dele gerou uma baita repercussão na mídia e acabou mudando o rumo do debate, que saiu do contexto original e virou uma troca de farpas pessoais. O próprio Lula, no sábado à noite, durante o encerramento do Festival Aliança Global, organizado pela Janja dentro da programação do G20, acabou se posicionando contra esse tipo de ofensa. Quero dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém, nós não temos que xingar ninguém. Nós precisamos apenas indignar a sociedade, indignar as pessoas que conquistaram o direito de comer, que a gente tem que trazer junto essas pessoas que não têm o que comer, porque não tem nada mais triste do que uma criança levantar de manhã e não ter um café, um copo de leite e um pão com manteiga para dormir. Uma figura simbólica como a primeira-dama, o jeito como se comunica influencia muito no tom do debate. A crítica da Janja, por mais sincera que fosse, acabou criando uma rachadura na imagem diplomática do Brasil. Não é só o conteúdo do que foi dito, mas o momento e a maneira como foi dito é que conta. A diplomacia, ela precisa de um equilíbrio entre falar o que é necessário e garantir o foco sem perder ele. Pensar sobre o impacto desse desvio de foco é super importante para entender as consequências para o próprio evento e também para o país. Quando o debate vira algo pessoal, a gente perde a chance de discutir os temas realmente relevantes que estavam na agenda. O Brasil tinha um espaço valioso para se posicionar, ainda tem esse espaço de discussões fundamentais, mas essa polêmica acabou enfraquecendo o nosso papel. E esse tipo de situação, se não for bem conduzida, prejudica a imagem e a credibilidade do país diante a comunidade internacional. Esse episódio faz a gente pensar sobre cuidados na comunicação, especialmente em eventos internacionais, onde cada palavra, cada gesto são observados de perto e relações comerciais e políticas entre países são construídas, em grande parte, pela diplomacia, que no fundo ela é feita de gestos. Quando alguém do governo brasileiro faz uma declaração dessas, totalmente fora de lugar, acaba passando uma mensagem muito negativa e pode fechar canais de diálogo. A autoridade precisa ser usada de forma estratégica, sempre pensando no bem coletivo. No caso da Janja, o desejo de expressar uma opinião relevante acabou virando uma distração. O aprendizado que fica é como uma fala pode ser uma ferramenta de construção ou de destruição.
E dependendo de como é feita, a chave é achar o equilíbrio entre ser firme e também ser diplomático, usando a influência para ampliar o impacto positivo e evitar os ruídos desnecessários. Por isso, é essencial que futuras participações do Brasil em eventos internacionais sejam super bem planejados. Uma boa comunicação faz toda a diferença entre ser visto como protagonista ou como alguém que perdeu uma grande oportunidade. O foco deve ser sempre fortalecer alianças e defender interesses coletivos, sem deixar a narrativa se perder em meio a polêmicas desnecessárias. Com as lições aprendidas, o Brasil pode se tornar cada vez mais relevante e assertivo no cenário global, como ele sempre tem sido e como ele realmente é e que conquistou também nos últimos anos. Com tudo isso em mente, é importante reconhecer a necessidade de uma estratégia bem clara e alinhada, onde todos os representantes do país saibam exatamente o impacto de suas ações, das suas palavras, garantir uma atuação mais bem-sucedida e um trabalho em conjunto, ele é realmente fundamental. Desde o planejamento até a execução, sempre considerando as consequências de cada posicionamento. Assim, o Brasil pode aproveitar esses espaços globais e transformar momentos de tensão em oportunidades para construir uma imagem mais forte e coerente. O objetivo é sempre buscar um protagonismo sustentável, responsável e, acima de tudo, que represente os interesses da nação de uma forma digna e estratégica. No mercado de trabalho, por exemplo, independente de estarmos de folga ou não, somos representantes dos lugares onde trabalhamos. Saber se comunicar de uma maneira adequada é uma habilidade fundamental para manter uma imagem profissional e também preservar a credibilidade da organização. Cada gesto, cada palavra dita em público tem um impacto sobre como os outros veem e é por isso que todos precisam estar preparados para representar bem o seu ambiente de trabalho em qualquer situação. No fim das contas, a força real de um país em eventos como o G20 não estão apenas em palavras afiadas ou então críticas bem colocadas, mas a capacidade de transformar discursos em ações concretas que realmente beneficiem a nação. Uma preparação cuidadosa e um entendimento profundo do cenário internacional vão permitir que o Brasil não só participe das discussões, mas também seja uma voz ativa que contribui para soluções globais, marcando presença com propósito e clareza. E é isso que faz um país ser respeitado e relevante. A capacidade de ser firme, estratégico e, acima de tudo, comprometido com um futuro melhor para todos.